Será que é possível disciplinar os filhos de maneira respeitosa, mas também com limites claros e consistentes? Sabia que a gente pode se sair bem melhor nesse processo de parentalidade no momento do drama com nossos filhos, auxiliando no desenvolvimento de habilidades que melhoram a capacidade deles de tomarem boas decisões, de pensar no próximo e também prepará-los para o sucesso? Quer saber um pouco sobre isso? Continue assistindo! Olá, meu nome é Ana Paula Blum, sou aspirante em psicanálise e apaixonada pelo tema parentalidade consciente. Até aqui, creio eu que você já entendeu um pouco sobre o funcionamento básico do cérebro para entender melhor o seu filho no momento da crise ou da birra, enfim, no sentido de que existe todo um processo biológico de defesa do organismo quando o cérebro dele entende que o não que você deu está de certa forma o ameaçando. Ou quando o amiguinho quer brincar com o brinquedo dele, ou quando ele quer algum brinquedo no mercado que você disse que não iria comprar. Enfim, é claro que isso não significa que só porque a criança está tendo um ataque de birra de origem biológica que você, enquanto pai, mãe ou cuidador, farão os gostos, cedendo ali na tentativa de fazer o filho ou a filha parar de fazer pirraça. Pelo contrário, sabendo que é um processo natural, você ficará menos angustiado para conseguir pôr limites e menos raivoso achando que tudo aquilo é somente para te irritar. Aqui vai um conselho. Nunca leve uma birra, um ataque de birra para o lado pessoal. Se isso acontecer, dificilmente você conseguirá impor limites de forma respeitosa num momento tão importante de oportunidade de crescimento e aprendizado ao seu filho. Imaginou a criança gritando de cá e os pais gritando de lá, sem saber quem é o adulto da cena? Ou pior, imaginou ceder às birras só para o seu filho parar de chorar? Se na primeira vez que ele fizer drama, ele conseguir o que quer, a tendência será de fazer birra cada vez mais. O tema principal desse vídeo está na frase: os momentos em que a disciplina se faz necessária são, na realidade, os momentos mais importantes da criação de nossos filhos, pois são momentos em que temos a oportunidade de formá-los com mais determinação. Para educar, precisamos estar conectados com nossos filhos. E estar conectados não significa ceder toda vez que houver choro. Você deve sim acolher o choro para que seu filho se sinta amado, mas ao mesmo tempo você precisa dizer a ele que não precisa fazer pirraça na tentativa de adquirir algo e que existem outras maneiras de se comunicar quando a gente deseja alguma coisa. É claro que isso deverá ser dito de acordo com a idade da criança. Não vale sermão futurista do tipo, na vida as coisas não são assim e tal. Não, a criança ela é objetiva e não subjetiva, ou seja, a fala deve descrever algo concreto. Exemplo, você está chorando porque quer o brinquedo, mas eu só tenho dinheiro para o pão. E eu só vou comprar o que você pedir quando você aprender a pedir sem se comportar mal. Desde que haja condições financeiras, claro. Eu quero abrir aqui um parênteses. Nós adultos também fazemos birra às vezes, principalmente quando algo não sai do jeito que a gente quer. Tem adulto que chora, tem adulto que grita, tem adulto que fica empurrado pelos cantos e se afasta, enfim. Isso é um padrão infantil na vida presente desse adulto. Será que esse adulto não aprendeu que existem outras maneiras de se comunicar e de conseguir o que quer? E que não precisa mais fazer drama, afinal ele cresceu e consequentemente deve substituir os padrões infantis pela comunicação totalmente acessível a todos nós. É fácil? Não, mas é possível. Feche parênteses. Mas então, como utilizar os momentos que necessitam de disciplina para que nossos filhos aprendam habilidades que levarão para a vida? E para isso, então, eu vou utilizar alguns comentários feitos pela autora Jane Nelsen, terapeuta infantil nos Estados Unidos, em seu livro Disciplina Positiva de A a Z, pela editora Manoli, que é o seguinte: alguns pais são do estilo o chefe e outros são do estilo o submisso.
O estilo chefe é aquele que acha que tem todo o poder nas mãos e seus filhos têm que simplesmente obedecer a qualquer custo, porque ele é pai ou ela é mãe, ponto final, sem conversa, sem choro e por aí vai. Aqui sou eu quem mando. O chefe, estou falando no masculino, mas pode ser a mãe também. O estilo chefe procura sempre pela culpa ou erro e confia na punição como principal ferramenta para disciplinar. O estilo submisso é aquele pai ou mãe que considera o filho o centro do universo, ou seja, os filhos têm todo o poder no ambiente familiar. Esses pais submissos acabam gastando muita energia para lidar com os filhos, porém sem resultados. Muitas vezes eles sentem pena da criança quando esta se encontra atrapalhada em lidar com a raiva emergida de toda uma questão biológica por conta de um desejo dela que não foi atendido. Aí essa permissividade de querer que a criança pare com aquele comportamento por dó ou até mesmo por vergonha do que os outros vão pensar, impede que ela aprenda uma importante lição com tal comportamento. Nesse caso, é o filho quem está na liderança e não os pais. Ser superprotetores é não ter fé na capacidade de seu filho de aprender e crescer. Assim você não estará dando a ele a oportunidade de se desenvolver. Infelizmente, como consequência, a tendência é de que as birras aumentem cada vez mais. Mas, e aí? Você deve estar pensando, que horror, não quero ser o chefe e muito menos o submisso. Será que existe uma terceira opção? Sim, existe, que é o estilo gentil e firme, onde seu filho é parte de sua família e não o centro do universo. Pais gentis e firmes procuram conhecer a personalidade de seu filho para poderem criar limites sem destruir a autoestima dele. Tanto o chefe como o submisso atuam em vez de serem proativos. Em outras palavras, eles esperam que algo aconteça e respondem a isso no momento da situação. Já os pais gentis e firmes atuam antes que as coisas aconteçam, dando um passo para trás, na tentativa de observar e pensar antes de agir, e em vez de dizer inúmeras vezes sim ou não, eles mostram ao filho o que fazer, seja em exemplo e até mesmo em palavras. Tire a culpa de sua vida. Os erros são os melhores professores e é muito bom tentar de novo e de novo. Pensando assim, quando seu filho errar, você verá uma oportunidade de ensiná-lo para que ele seja uma pessoa melhor, já que aprenderá a lidar com suas emoções, em vez de fazer que ele se sinta muito mal e culpado, castigando ou fazendo um desserviço, já que estará desconectando tal ação do comportamento em si, ou fazendo-o refletir no cantinho da disciplina, sem ele ter capacidade reflexiva, já que o córtex pré-frontal não está amadurecido o suficiente e, segundo a neurociência, o córtex pré-frontal só estará completamente amadurecido por volta dos 25 anos de idade. Veja só que interessante. Tem uma parte no cérebro da criança responsável pela motricidade, que nada mais é do que a capacidade de engatinhar, andar, subir em cima da mesa e coisas do tipo. E essa parte amadurece bem antes da parte que faz ela pensar nas consequências, como cair e se machucar, por exemplo, que é a parte que eu acabei de falar sobre a capacidade de reflexão que vem do córtex pré-frontal. Resumindo, no caso da criança, a capacidade de ação vem bem antes da capacidade de reflexão. Ela também precisa repetir para aprender. Você já deve ter percebido que a criança necessita assistir um desenho ou ouvir uma história várias vezes, né? O que eu quero dizer com isso é que sua criança não conseguirá refletir por si só. Você pode e deve sim estimular a reflexão, porém precisa ensinar isso ao seu filho com palavras claras e objetivas e não um simples sai para lá e vai pensar. São muitas informações, é impossível esgotar esse assunto maravilhoso em alguns poucos minutos, mas para finalizar,
eu gostaria de deixar aqui um pequeno exercício para você, enquanto pai, mãe ou cuidador, começar a praticar no momento em que você desejar, que é o seguinte. Primeira pergunta: como eu gostaria de ser tratado no momento de desespero? Segunda pergunta: como eu gostaria de ser tratado naquele momento em que eu levei um tapa sem saber o porquê? E para finalizar, imagine você recebendo algum tipo de desprezo ou até mesmo algum tapa ou uma bronca por não conseguir realizar alguma tarefa. Se você parar para pensar, é isso que acontece com muitas crianças no Brasil e no mundo. Simplesmente porque ainda não aprenderam a lidar com questões biológicas de uma parte do cérebro, que é a parte principal em ação no início da vida, dado a elas apenas para protegê-las. Muitas vezes acabam sendo agredidas, humilhadas ou até mesmo super protegidas e impedidas de crescerem emocionalmente com dignidade. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Agradeço muito pelo seu tempo aqui comigo. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá!